Por mais que você se revolte, a verdade é o que é. A sua opinião importa muito pouco. Boa tarde a todos, eu sou o professor João Gabriel e você está no Forjando Caráter. Hoje eu quero apresentar para você o nosso mais novo quadro, A Verdade Dura e Sólida. A premissa desse quadro é bastante simples. Toda virtude, todo bom hábito, ele só é bom porque ele condiz com a realidade sobre o homem. Ele condiz com a verdade. Por exemplo, gente, o hábito da moderação com relação à alimentação, combate à gula, né? Ele não é bom porque alguém um belo dia inventou que seria uma regra legal. Deus, né, decidiu que o jogo tá muito fácil, eu vou botar umas regrinhas aí para ver se o pessoal, né, consegue cumprir e tal. É óbvio que não, né? A moderação ela é uma virtude porque de fato condiz com uma realidade sobre o ser humano. E essa realidade é que comer demais faz mal. Faz mal à saúde, faz mal à ordenação dos afetos. Então isso é uma verdade. É sobre essa verdade que está sustentada essa virtude. Por detrás de toda virtude existe uma verdade sólida e fundamental. E essa verdade ela é concreta, inegociável, inescapável. Não tem jeito, né? É o que é. Isso é algo que a maioria das pessoas que buscam a formação pessoal desconhece. Quando a gente fala de virtude, geralmente o pessoal pensa que é algum tipo de coisa bonitinha, né? Ou um hábito socialmente aceito, né? Ou uma coisa que faz você ser do bem, né? Ou simplesmente um conjunto de regras arbitrário que alguém inventou. E na verdade não tem nada a ver com isso, gente, né? Ser virtuoso é ser racional, é a mesma coisa. Não é à toa que a chefe das virtudes, a maior de todas as virtudes, é justamente a virtude da prudência. A definição da virtude da prudência é agir segundo a reta razão. Basicamente, para resumir, né, é você agir de acordo com a verdade, você conhecer as coisas como elas são, entender como elas funcionam e você agir de acordo com aquela ordem, você agir de acordo com a realidade. Essa é a base, é o fundamento da virtude da prudência, que é o que os antigos chamavam de auriga virtutum, né? É a cocheira das virtudes, é aquela que conduz o carro das virtudes. Né? Ou seja, né, para ser virtude tem que obedecer à prudência. Uma pessoa pode até ter um bom hábito, ela pode até ter um certo hábito adestrado. Pensa numa criança pequena, por exemplo. Uma criança pequena, mas bem educada, né? Ela tem bons hábitos, mas ela ainda não entende por que ela tem aqueles hábitos. Ela não entende o fundamento por detrás daqueles hábitos. Essa criança ainda não tem virtude. É muito importante que ela tenha esses bons hábitos, é muito importante que se eduque ela dentro dos bons hábitos e que posteriormente ela vai entender o fundamento e aquilo se transforme em virtude quando ela escolher por eles deliberadamente. Mas até aquele momento aquilo ali não é virtude. Então você ter pequenos hábitozinhos, pequenos hábitos assim mecânicos, sem entender por que aquilo é bom, né, não é o suficiente para gerar em você o que a gente chama propriamente de virtude. E mais, ainda tem o grave problema de que a maior parte dos vícios, eles vêm justamente de algumas ideias equivocadas. Vêm de erros que a gente consciente ou inconscientemente aceita, né, diariamente. Aliás, gente, conscientemente a maioria de nós não aceita tantos, né, felizmente. Ninguém deliberadamente escolhe alguma coisa que sabe que é ruim, que é estúpida. Mas inconscientemente a gente faz. A gente, por querer ceder aos afetos, por querer ceder aos gostos, a gente acaba aceitando mentiras, né, que a gente sabe que são tolas, mas a gente aceita para poder ceder naquele pedacinho ali que a gente deseja. Vou dar o exemplo mais tolo possível, né, que é o da gula. A mentira por detrás da gula, gente, é que o prazer é mais importante que a saúde. É uma das mentiras fundamentais por detrás da gula. Né? É uma mentira, gente, que é assim, bastante estúpida, se você for pensar bem. Por quê? Porque se você perde a sua saúde, você inclusive perde o prazer. Né? Você fica mal, você sente dor, né? Você começa a acumular doenças, acumular enfermidades. Isso te dá, de fato, desconforto. Né? Então é uma mentira tão profunda, né, que ela se auto-sabota. Né? Você buscando prazer antes de buscar saúde, no final das contas você não vai ter nenhum prazer. Né? Essa é uma das mentiras que a gente aceita, mas quando a gente está de fato, mas todos nós sabemos, né, como é difícil, né, manter uma alimentação saudável, como é difícil regular o açúcar, a gordura, comer um pouco menos, né? Não é difícil. Então é difícil a gente combater essa mentira dentro de nós. Quando a gente sabe em voz alta, quando a gente sabe abertamente sobre ela, quando a gente fala para nós mesmos, né, essa mentira, fica um pouco mais fácil
da gente perceber que agir de acordo com ela é uma coisa que não faz muito sentido. É uma coisa que não vai fazer bem. E é por isso que nesse quadro eu vou sempre trazer para vocês uma verdade sólida, né? Vou dizer um ponto em particular, né, é bastante fundamental sobre a realidade, particularmente sobre a realidade humana, né, sobre a qual você possa fundamentar as suas virtudes. Né? Como se fosse uma bigorna, gente, onde você vai forjar a virtude ali em cima. Ela dura, só você bate ali em cima para forjar a virtude verdadeira. Né? Eu vou sempre trazer uma nova e eu vou explicando, né, por que ela é verdadeira, que virtude é fundamentada nela e quais são os erros que as pessoas cometem, né, comumente aí em cima dessa verdade. Quais são as mentiras que contam, né, para tentar camuflar essa verdade. Né? E para dar um gostinho, né, eu já vou começar hoje com uma verdade dura e sólida. Né? É uma verdade sobre a verdade, na verdade. Seria uma verdade sobre a verdade. E ela é a seguinte: a realidade, a verdade, é o que é, não importa a sua opinião. O que isso significa, gente? Significa que a verdade é uma coisa objetiva, ela está nas coisas, ela está no mundo, ela não está na minha cabeça, ela não é uma ideia dentro da minha cabeça, ela é uma parte da realidade concreta das coisas. Vou dar um exemplo idiota, né? Mas os senhores se surpreenderiam se soubessem quantas vezes nós mesmos fazemos isso por dia, beleza? Eu posso olhar para isso aqui, né, e querer com todas as minhas forças que isso seja um pato. Eu quero que seja um pato, eu creio que é um pato, eu acredito, a minha opinião, não, na minha opinião, isso é um pato, né? Vai botar ovo daqui a pouco, né? Eu sei que vai, né? E tal, eu tenho uma opinião muito séria, né? Uma crença profunda de que isso é, né, um pato, né? Deixa eu perguntar pra você, né? Eu vou ganhar algum ovo disso aqui? Eu vou poder de fato desfrutar, né, comer o ovo, né, da pata, no caso, poder comer o ovo disso aqui? Isso é um pato. Não importa o que eu pense a respeito. Não tem a questão de opinião. Questão de opinião. Não tem a questão de opinião. Existem coisas para as quais a opinião é válida, né? E existem coisas para as quais ela não é válida. Eu vou traçar essa linha aqui só para ficar bem fácil de vocês verem, né? Se eu estou falando sobre alguma coisa que existe apesar de mim, ou seja, se eu morrer hoje ela continua existindo, essa coisa não é passível de opinião, beleza? Se eu estou falando uma coisa que se eu morrer agora, morre comigo, beleza? Aí sim, aí beleza. É uma coisa passível de opinião, né? Então, por exemplo, né, se eu estou falando sobre sentimentos, eu me sinto triste agora. Mas eu me sinto feliz. Tudo bem, mas eu me sinto triste. Tudo bem. Né? Se o João morrer agora, os sentimentos dele morrem junto, né? Somem junto com ele. Sem problema. Se eu estiver falando de fantasia, sobre ficção, eu acho que os trolls do Senhor dos Anéis são mais legais do que os gigantes das Crônicas de Nárnia. Tudo bem? É ficção, é fantasia, tá na cabeça, é uma ideia mesmo, tá na nossa cabeça. A gente pode brincar com ela que não tem problema. Né? Gostos, né? Inclinações, tudo bem. Agora se eu vou falar, o ser humano, na verdade, não é racional. Calma aí, se eu morrer hoje, os seres humanos acabam junto? A raça humana deixa de existir porque eu parei de pensar nela? Não. Então não é uma questão de opinião. Não é uma coisa que está na minha cabeça, não é uma ideia, não é uma coisa que eu inventei. É uma coisa que faz parte da realidade. Entendeu? Aliás, gente, inclusive, as verdades sobre nós não estão na nossa cabeça. Eu posso dizer, eu tenho 1,50 m. Na minha opinião, eu tenho 1,50 m. Eu garanto que eu tenho... Eu não tenho 1,50 m. Não adianta, não importa o quanto eu pense. Se eu morrer agora, o meu corpo vai continuar tendo 1,80 m. Não tem jeito, eu não posso fazer, não tem o que eu faça que vai mudar isso. Entende? Pronto. Né? Se é uma coisa que não depende do meu pensamento, não é uma questão de opinião, é uma questão de verdade. Eu posso conhecer a verdade ou eu posso estar errado. Não tem uma terceira opção. Né? Tem inclusive uma regra metafísica para isso. É a regra do terceiro excluído. Ou é ou não é, não tem como ser um terceiro. Beleza? Ou eu vi a verdade, ou eu conheci a verdade, ou na verdade não conheci nada, né? ou eu errei. Beleza? Essas são as duas únicas opções que existem. Isso nos leva, gente, a 3 consequências práticas para a nossa vida. Né? A primeira delas é uma consequência daquilo que eu acabei de falar. Né? Se não tem uma terceira opção, eu só posso estar ou certo ou errado, né? Ou eu conheci a verdade, ou eu estou no erro.
Não tem, não, essa é a minha opinião, a sua opinião. Não. Se é alguma coisa que está fora da nossa cabeça, uma coisa que é uma realidade do mundo, né, não é uma questão de opinião. Ou eu posso estar certo, ou eu posso estar errado. Se é assim, então na prática, na vida prática, na vida moral, na vida cotidiana, eu só tenho duas opções. As duas opções são agir segundo a verdade, ou pelo menos me esforçar ao máximo para agir segundo a verdade, ou agir deliberadamente de forma estúpida. Só existem essas duas opções. Ou eu me esforço para me submeter à verdade, ou eu me esforço para agir segundo ela, ou eu sei que estou agindo como um idiota, ou eu sei que eu estou agindo de forma irracional, ilógica. Então se eu bater, não, mas eu sei que está errado, mas eu quero. Tudo bem, cara, você pode querer, mas é irracional. Você não está agindo de uma maneira normal, você não está agindo segundo a reta razão, você não está agindo como se fosse um ser humano. Seres humanos têm uma capacidade em particular chamada inteligência, que é feita para a verdade. Então, se você não quer agir segundo a verdade, tudo bem. Assim, tem que só aceitar que você não está agindo como um ser humano, e você está agindo de uma maneira irracional, estúpida. E sendo assim, você não pode exigir que os outros deem tapinhas nas suas costas. Você não pode exigir que todo mundo ache, que maravilha, parabéns e tal. Você escolheu agir racionalmente. Qualquer pessoa que queira agir racionalmente vai ter que discordar de você. Vai ter que, com muita educação, tudo bem, mas vai ter que discordar de você. Não, desculpa, cara, você está errado. E você vai ter que escutar isso. Porque você sabe que está agindo de uma maneira racional. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, e é uma coisa num tom um pouco mais positivo. Quanto mais eu me esforço para conhecer a realidade, quanto mais eu me esforço para entender a verdade sobre o homem, sobre o mundo, sobre Deus, quanto mais eu me esforço para entender a minha vida, minha história, minha vocação, quanto mais eu me esforço para entender a história do mundo, a política, como as coisas funcionam, mais perfeitamente eu vou chegar na verdade. E mais perfeitamente eu vou agir segundo ela. Então, quanto mais eu me esforço para conhecer a verdade, mais facilmente eu vou agir de forma racional, boa, ordenada e positiva para a minha vida. E terceira consequência prática, não adianta bater cabeça contra a verdade. Não adianta, gente. Se você faz uma coisa, se você age de um jeito que contraria a realidade, que não condiz com a verdade sobre o mundo, que não condiz com a verdade sobre o homem, sobre a pessoa humana, sobre Deus. Se você age de forma contrária a essa realidade, as coisas vão dar errado. É simples assim. É como se eu tentasse plantar milho. E aí eu decidisse plantar milho na pedra, jogar sal em cima dele, botar ele no escuro e depois ficar esperneando porque não nasceu milho. Mas por quê? Porque não sei o que, eu me esforcei muito, eu trabalhei muito. Não adianta, não interessa o esforço que você tenha tido. Se você não agiu segundo a realidade, se você não obedeceu as regras da realidade, as regras da humanidade, as regras do mundo, não vai dar certo. Vai dar errado no final. Então não adianta você querer insistir em ações irracionais, em ações imoderadas, em ações viciosas, em ações más, e achar que no final vai dar tudo certo e ficar muito perplexo quando as coisas começarem a dar errado. Então não tem jeito. Se você contradiz a realidade, você vai se lascar. Essa é a terceira consequência prática para nós. Beleza. E o que isso então exige de nós, pessoalmente, enquanto pessoa? Duas coisas. A primeira delas é o que a gente chama de humildade diante da verdade. O que é humildade diante da verdade? Você entender, profundamente, aceitar no seu coração que o critério não está em você. O critério não é o que você gosta, não é o que você pensa, não é o que você quer, não é como você se sente, não é nada disso. O critério é a realidade, o critério é a verdade, beleza? E você escolher se submeter a essa verdade. Eu quero conhecer a verdade, eu quero entender a verdade, eu quero agir segundo ela. Beleza. Uma coisa interessante é aquela frase que é dizendo do Sócrates, o Platão falou que o Sócrates teria dito, que é o só sei que nada sei. O pessoal olha para isso e acha que é uma espécie de ceticismo. Tipo, não dá para conhecer a verdade, não dá para conhecer nada. Qualquer um que tenha lido 2 páginas de Platão, num diálogo socrático, sabe que Sócrates certamente achava que dava para conhecer a verdade. Então não é isso que o Sócrates estava querendo dizer.
O que ele estava querendo dizer? Qual era o contexto no qual ele estava dizendo isso? Muito simples. Ele estava falando que tinham pessoas que saíam por aí afirmando opiniões, afirmando que sabiam de tudo, afirmando que a opinião delas, né, era que valia e tal, quando nenhuma delas conhecia de fato a verdade, né, as coisas como elas de fato eram. E aí ele fala, acaba que eu sou mais sábio que essas pessoas, não porque eu saiba mais do que elas, mas porque eu sei que eu não sei. Eu sei que a verdade é o critério e não eu. Eu sei que não é a minha opinião que é o critério. A verdade, a realidade objetiva do mundo é. Então eu tenho que me submeter a essa verdade, tenho que buscar essa verdade, questionar as coisas para tirar a essência da realidade. Era isso que ele queria dizer. Então, essa humildade diante da verdade é fundamental. É fundamental. Você saber que você é um buscador, você está procurando a verdade. Você não está numa posição superior, questionando a realidade, e a realidade tem que te convencer. Não, é o contrário. Você não sabe muita coisa, você precisa aprender muita coisa e você precisa buscar, procurar, buscar a experiência concreta, buscar os bons mestres, buscar as boas obras, os bons livros, né? Ler muito, pensar, meditar, não tem outro caminho. Essa é a consequência de quem de fato se vê humilde, né? Humilhado diante da verdade. Beleza? E a segunda é justamente você procurar, você buscar a verdade, né, com mais intensidade. Você procurá-la, né, o máximo que você conseguir. Gente, você basicamente se dedicar a uma vida de um pouco mais de estudo, um pouco mais de aprendizado, né? Buscar fontes interessantes, bons mestres, bons professores. Por quê? Porque você quer conhecer a verdade. Então a primeira parte é a humildade diante dela e a segunda é a busca da verdade, é a busca do conhecimento, que é mais ou menos o que os senhores estão fazendo aqui agora, né? Me escutando já, 20 minutos, né? Falando sobre a verdade. A busca da verdade é o que nos exige, é a consequência prática, né, dessa percepção de que a verdade é o critério, ela é o que é e eu tenho que me submeter a ela. E aí, o que você acha da nossa verdade dura e sólida de hoje? Concorda? Discorda? Debate comigo lá nos comentários. Se você quiser saber um pouco mais sobre a verdade do ser humano, né, eu quero te dar um presente, eu quero te oferecer o nosso mais novo e-book, o e-book Janelas da Alma, que fala sobre os 5 sentidos dentro da formação humana. Eu quero te dar de graça, cara. Né? A única coisa que você precisa fazer é inscrever o seu e-mail aqui no link na descrição. É só entrar lá, vai ter uma paginazinha para você botar o seu e-mail, você coloca lá e no dia 23 de abril eu vou enviar para você o seu e-book gratuito. Se você é novo aqui no canal, eu recomendo que você dê uma olhada em um dos vídeos que vai aparecer nos cartõezinhos aqui, né, que é a introdução ao canal, que fala um pouquinho como é que a gente trabalha, quais são os nossos pilares, né, qual que é o nosso fundamento aqui. O que você vai encontrar dentro do canal Forjando Caráter. Se você já quiser partir para um estudo um pouco mais sério, também tem um vídeo aqui, que é o nosso resumo da antropologia tomista. Né? É uma aula um pouco maior, né? Vai ter que de fato estudar um pouquinho mais, mas se você está pronto já para um estudo mais sério, né? Recomendo que veja também esse vídeo da nossa aula. Convido você também a nos seguir nas nossas outras redes sociais, temos Instagram, Threads, blog, tá tudo aqui embaixo na descrição também. E se você puder nos ajudar, curtindo, compartilhando, comentando, ativando o bendito desse sininho, que vale muito a pena, gente, né? Você nos ajuda muito a entregar esse conteúdo para mais pessoas. Alcança mais pessoas quando você interage, cara, porque você fala para o algoritmo, essa criatura, né, terrível que nos rege aqui nesse canal, né? Você fala para ele que o conteúdo ele é interessante, ele tem alguma coisa de qualidade. Então, faz tudo, cara. Comenta, curte, bota sininho, envia pra vovó, faz o que você quiser, beleza? Isso nos ajuda muitíssimo e você vai estar colaborando bastante com o canal só fazendo isso aí. Eu agradeço muito por você estar aqui com a gente até agora, né? E nos vemos numa próxima oportunidade em sábado. E nos vemos numa próxima oportunidade. E até uma próxima vez. Nos vemos em sábado.